Bom dia a todos e todas que nesse Goiás de Deus e talvez Brasil estão nos escutando. Vocês viram o título, o suicídio em questão, e sabem que se trata do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo foi dedicado a essa questão, que é uma questão muito séria de saúde pública, e é uma questão que nós tentamos enfrentar desde sempre, né? Porque desde sempre esse ato de autoextermínio tem acontecido em todas as culturas. A nossa não é pior nem melhor do que outra nesse tema. Aliás, se nós formos considerar o mundo, aparentemente nós estamos com uma taxa baixa, né? Contudo, em números absolutos, né, como dizem certos estudos, nós estamos com um índice preocupante. Nós estamos com muita gente. A questão é que aumenta, né? Nos últimos anos tem aumentado na casa de 60%, mais ou menos, o número de suicídios no Brasil. Quer dizer que nós estamos perdendo a guerra. Alguns dizem que é por razões de piora da sociedade, em termos de economia, em termos de governabilidade, em termos de confusão social, violência doméstica, traumas e uma série de coisas. A gente não tem certeza de nenhuma delas, só sabe de uma coisa, né? Acontece. Nesses slides nós vamos discutir um pouco, né, essa questão em termos mais de uma reflexão. Por isso que eu coloquei o suicídio em questão, porque é uma reflexão sobre, para que os profissionais de saúde, especialmente aqueles da saúde, da atenção primária, no Estratégia de Saúde da Família, por exemplo, possam ter uma ideia do que isso seja e do que fazer também. Vamos lá? O suicídio em questão. Vou passar aqui meu slide. Tá, alguns dados aí. O suicídio, também chamado de autoextermínio, é um fenômeno universal e complexo. Então, pensou-se em suicídio, pensou-se num fenômeno universal, todo mundo, e complexo. De maneira simplista, ninguém explica. De maneira simples, ninguém diz o que é, ou o que causa, ou o que representa. É um fenômeno complexo, multicausal, difícil de entender, muito particularizado. Não há como você estabelecer um denominador comum entre os suicidas, não há. O que se pode é discutir a questão no geral, para sabermos mais ou menos como é que a coisa acontece. Muito mais ou menos, né? É uma questão constrangedora e quase insolúvel para a saúde pública. Né? É constrangedora porque existe sempre a dúvida: poderíamos ter salvado essa criatura? A saúde, em todas as suas instâncias, em todas as suas possibilidades, diz que sim. Sim. Eu, pessoalmente, na minha atividade clínica de psicólogo, tenho atuado junto a potenciais suicidas e nós temos evitado. Né? Então, eu não conto mais o número de pessoas que são suicidas potenciais e que, uma vez entrando a pessoa que pode conversar com elas e que pode dissuadi-las de alguma forma, o suicídio não acontece. Então, nós podemos dizer, com um certo grau de firmeza, com certo grau de aproximação, que o suicídio é um fenômeno evitável, é uma perda evitável, é uma tragédia evitável. Isso a gente pode dizer, né? Por isso que a saúde pública se sente assim meio constrangida, porque parece que nós não estamos fazendo os esforços que deveriam ser feitos para evitar essa tragédia, né? Só parece, a gente não tem certeza de nada, porque, como eu disse, é um fenômeno complexo. Um terceiro ponto é esse: o suicídio ocupa a terceira posição entre as causas de morte no mundo. Já pensou isso?
terceira posição entre as causas de morte, de sorte que dá para incomodar, dá para inquietar, né? É um fenômeno que necessariamente a gente tem que focar, tem que contemplar, tem que refletir, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que fazer alguma coisa, né? Porque sendo a terceira causa de morte no mundo, não é qualquer coisa, né? É bem eloquente o fato. No quarto ponto, a gente diz, né, eu dei uma erradinha, mas eu sempre erro. O suicídio acomete pessoas entre 15 e 34 anos. Olha só. Embora o grupo de maior risco seja o idoso masculino. Então, não vamos confundir as bolas, não. O maior risco é o idoso masculino, né? Os exemplos têm, né, indicado isso. Mas a maior quantidade, o maior índice de suicídios, né, no mundo, no Brasil, inclusive, né, acomete pessoas entre 15 e 34 anos. Veja que é o final, né, da fase escolar, né, de término do ensino médio, a faculdade, a formatura e a vida profissional. Então, parece que a partir do ensino médio, para pessoas que têm uma idade compatível com isso, a partir do ensino médio, as coisas vão ficando difíceis para o indivíduo, né? Difícil mesmo, homens e mulheres, muitas vezes mais mulheres, né? As coisas vão ficando difíceis, as situações vão complicando a pessoa e a realidade, a pessoa e o mundo, a pessoa e o mundo do trabalho, a pessoa e o mundo da sobrevivência e o mundo social meio selvagem de competição pela sobrevivência, pelo sustento, pelo progresso pessoal, vida sentimental, etc., etc. Nessa idade, né, de fim do ensino médio até a vida profissional, parece que aí o bicho pega. As maiores dificuldades, os maiores desafios se apresentam nessa faixa etária, chamada faixa etária produtiva, né? Produzir o quê? E o grupo de maior risco é o idoso masculino em função da idade mesmo, né? O grupo idoso masculino parece que suporta menos a solidão, estou dizendo de casos que eu conheço, né? Parece suportar menos a solidão do que a idosa. A idosa, né, por seus motivos, suporta mais a solidão e a impotência do que o homem, né, idoso. O homem idoso tem problemas com solidão, tem problemas com relacionamento, tem problemas com enfrentar a realidade da impotência, né, da limitação da sobrevivência, ou de meios próprios, pessoais, de sobreviver. O penúltimo dado aí, o suicídio entre jovens vem aumentando, né? Eu me lembro do Goethe quando escreveu A Morte do Jovem Werther. Acho que é assim o título do livro, né? A Morte por Suicídio, né? Do Jovem Werther. É um livro que ele lançou, e tendo lançado esse livro, ele se arrependeu muito, porque a partir da leitura do livro dele, século XIX, as pessoas começaram né, os jovens começaram a morrer por suicídio, acompanharam o Jovem Werther. É complicado isso? Será que os jovens estão se suicidando mais por causa de algum exemplo que eles estão vendo? Um dia um adolescente me ligou dizendo que tinha visto um certo filme. Nesse filme, o casal, vida sentimental, o casal, né, vive uma paixão muito forte, muito intensa, mas ela morre. E há uma notícia de que adolescentes ficam fixados nesse casal e nessa morte dessa menina e tendem ao suicídio. Olha só.
Um dia desses, não faz muito tempo, eu fui chamado por uma emissora de rádio para comentar sobre suicídio causado pela tal de baleia azul. Era o nome, né, parece que de um aplicativo, de um programa, não me lembro agora, mas esse programa, ele induzia o adolescente, até a criança, ao suicídio. Então, parece que crianças e adolescentes, e até jovens, né, no início da juventude, são muito sugestionáveis por sua turma, por sua família, por filmes, por livros, seja lá o que for, mas são muito sugestionáveis a tal ponto de suicidarem-se, né? De buscarem o autoextermínio, e agora, dizem as estatísticas, mais do que antes. Então, jovens, suicídio de jovens aumentando, seria sugestionamento? Seria? É uma pergunta que a gente faz, né? O último ponto diz, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos, né, o suicídio aumentou 60%. Olha só, 60%, mais da metade. Seria uma questão de buscar uma saída para a vida ruim? Seria uma questão de, não sei, ficar no meio do caminho, não querer mais prosseguir, não querer mais resistir, porque existir depende do resistir. Quem resiste, existe. Quem não resiste, desiste. A gente pode dizer isso, né? O fato é que, sendo assim, desse jeito, esse aumento de 60% seria devido à desistência de viver, parar de resistir. De uma coisa nós estamos muito certos, né? A nossa vida, a vida humana sobre a Terra, depende muito das forças que encontramos para resistir. Resistir aos dias maus, resistir à corrente contrária, resistir às barreiras, resistir a doenças, a perdas, resistir a fracassos, entre aspas, resistir a erros, a frustrações. Quanto mais se aprende a resistir, mais o indivíduo, em termos subjetivos, se fortalece e evita esse chamado, entre aspas, né, à morte, ao suicídio, né? Por aí. Então, esses são alguns dados que a gente apresenta só para poder introduzir o assunto. Vamos adiante? Tá. Eu escolhi um método para desenvolver aqui com vocês, que foi apresentar cartas de suicídio. Então, eu tomei três exemplos de suicídio, para nós lermos a carta deixada pelo suicida, né? E essa carta deixada nos dá algumas pistas, né? Primeiro é um homem, né, de 48 anos, e o suicídio foi por carro, né? Atirou-se contra outro carro, outro caminhão, não me lembro agora da história, mas antes de praticar esse suicídio por acidente automobilístico, ele deixa uma cartinha para a esposa. E na carta ele diz assim: Sâmara, espero que você esteja, né, ele escreveu errado, esteja lendo essa carta e os meus filhos já estejam bem longe. Então, corrigindo isso, Sâmara, quando você estiver lendo essa carta, eu e os meus filhos já estaremos bem longe. Hoje é um grande dia para mim e meus filhos. Olha só. Estaremos buscando um lugar de paz onde não exista humilhação e covardia. Olha só. Parece que ele se refere à honra dele, a uma honra de humilhação e covardia, né? É interessante a humilhação, porque a humilhação
pelo menos filosoficamente e psicologicamente, tem a finalidade de tornar o indivíduo mais aberto, o indivíduo mais humilde, né? Então, certas humilhações que sofremos são vencidas pelo caráter humilde que assumimos diante desses reveses, né? Mas aqui não. Ele quer um lugar de paz onde não exista humilhação e covardia dos outros sobre ele, né? Ele escreveu isso em 2015. Será o último, 24 de janeiro de 2015, será o último dia que você verá seus filhos e seu marido. Pode ficar com a casa em Vicente Pires e retornar à sua vida. Mas com meus filhos você não viverá essa pouca vergonha. Viu como tem alguma coisa de honra aí? Você não viverá essa pouca vergonha. É um homem de 48 anos, tomado de um ódio mortal, né? Tomado de uma ira sem apaziguamento algum, ele se apossa dos filhos como se ele e os filhos fossem as mesmas pessoas, fossem um só, né? Ele se amalgama aí, não sei se eu estou falando certo, né? A seus filhos, é tudo um corpo, só tudo é ele, é uma simbiose fortíssima, né? Então, ele vai com seus filhos morrerem, porque ele imagina que a desonra, a humilhação, a covardia que ele está sofrendo, os seus filhos compartilham igualmente. E assim como prefere morrer para ficar em paz diante dessa humilhação, ele acha que os filhos também sentem a mesmíssima coisa e têm o mesmo desejo de morte. Olha só, que coisa mais estranha essa aí, né? Então, essa é a primeira carta. Vocês já podem concluir alguma coisa disso aí, em termos de sentimento, em termos de a honra do macho, a honra do homem, a honra daquele que tem a sua virilidade e deve ser respeitada. Enfim, vocês veem aí o estilão desse suicida que inclui os seus filhos no seu ato de extermínio, né, de autoextermínio. Vamos à outra. Essa aqui já é uma adolescente de 15 anos. Ele escolhe o enforcamento. Engraçado, né? Muitos adolescentes, até crianças, no caso do Baleia Azul, que foi o caso que eu investiguei, preferem o enforcamento. Olha só, sufocar. Porque o jeito como a pessoa se mata diz muito do sentimento dela e das condições em que ela vivia, né? Então, esse suicida aqui, ele se enforca. Parece que ele está sufocado e a corda é um signo disso, né? A corda no pescoço está dizendo que havia um sufocamento interno, um sufocamento psíquico, um sufocamento subjetivo. E a esse sufocamento ele acreditava que não sobreviveria. Então, ele toma da corda, ele se enforca numa espécie de simbolização do que ele sentia interiormente e do que ele queria subjetivamente. Então, ele diz assim: telefone toca. Isso é ele. Ela, alô? Ele, olá. Ela, quem é? E ele, sou eu. Ela, o que você quer? Ele, dizer que te amo. Ela, de novo, você não se cansa? E ele, quem ama não cansa. E ela, acabou. E ele, quer dizer que eu não signifiquei nada para você? E ela, agora não importa, vou desligar. E ele, não, por favor, por favor. E ela, por que não? E ele, porque eu te amo. Ela, então me esqueça. E ele, então prefiro morrer a te esquecer. E ela, então se mate. Olha só. Uma semana depois, um curioso pergunta: de que ele morreu mesmo? Muito interessante essa história. Então, o telefone toca, isso ele escrevendo, gente.
o telefone toca e ele vai descrever o diálogo que ele teve por telefone com a menina que ele gostava. Evidentemente que você, ouvindo aí essa carta suicida, que ele deixou antes de enforcar-se, você vai dizer assim: bem, trata-se de uma desilusão, trata-se de um amor não correspondido, trata-se de um ato extremo por não ser amado, por frustração amorosa, por não ser considerado pela pessoa amada. Porque ele diz: para você eu nunca existi, nunca significou nada. E ela não. E termina dizendo: então eu vou me matar. Ele disse. E ela responde: então se mate. E ele se mata. Né? Vocês vão percebendo por essas cartas que sempre tem uma outra pessoa. Aparentemente, essa outra pessoa induzindo o ato de autoextermínio. Na primeira carta, vocês viram que foi a Sâmara, a mulher do cara. Na outra carta, nessa aqui, é a namorada que atende o telefone e diz assim: você me dá uma canseira danada, me esquece. Não, eu prefiro me matar. Então se mate. Nossa, ele dava uma canseira. Uma coisa assim obsessiva, uma coisa pegajosa, uma coisa que gruda, uma coisa repetida, uma coisa que a frequência parece muito obsessiva, alguma coisa de faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, não tem saída, e parece muito mais que ele está escravo desse faz de novo, desse gesto repetitivo, do que propriamente do sentimento que o leva à moça, né? Olha só. Aí, parece sentimento, parece, nós não temos certeza se é. Vamos para a terceira? A terceira carta é mais longa, né? Porque é de uma mulher. Essa mulher, ela tem mais de 30 anos, se não me engano, 34 anos, me parece que ela tem uma posição social melhor, né? Parece que ela tem uma relação interessante com a família. Eu não coloquei aí, mas ela tem muitos amigos, né? Ela se despede de cada amigo pelo nome, chamando pelo nome. E alguns ela até agradece muito. Então ela diz assim, ela tem 40 anos, aliás: não chorem, não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Minha mãe queria, não, feliz, era tudo o que eu queria. Ter paz eterna com meu Deus e, se possível, com minha mãe. Se possível, galera, aí, se possível com minha mãe. Quer dizer, não era muito fácil com a velha lá. Eu não me suicidei, eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes que não bebo e não uso drogas. Virtuosa, hein? E eu decidi que já fiz tudo o que podia fazer nessa vida. Ó, 40 anos já viveu tudo. Tudo que ela queria viver era 40 anos. Tive uma vida linda, conheci o mundo, vivi em cidades maravilhosas, tive uma família digna e conceituada, um esteio, brilhei na minha carreira, ganhei muito dinheiro e ajudei muita gente com ele. Realmente não soube administrá-lo e fui ludibriada por pessoas de má fé várias vezes, mas sempre renasci como uma fênix que sou e sempre fiquei bem de novo. Aliás, eu nunca me importei muito com o ter. Bom, tem muito mais sobre minha vida. Isso é só para verem como eu não sou covarde, não. Fui uma guerreira, mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida. Saibam todos que tiveram conhecimento desse documento que não estou desistindo da vida, estou em busca de Deus. Eu não quero envelhecer e sofrer. Eu vi minha mãe
sofrer até a morte, e não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada, cansada de cabeça. Não aguento mais pensar, pagar conta, resolver problemas. Vocês dirão, todos vivem, mas eu decidi que posso parar com isso, ser feliz, porque sei que Deus me perdoará e me aceitará como a filha bondosa e generosa que sempre fui. Tem mais coisa, mas eu dei uma encurtada aqui para pegar o essencial. Então você vê que essa moça tem a foto dela lá da reportagem e ela não é uma mulher feia, é uma mulher linda, não é uma mulher linda. Mas a gente olha no rosto dela, nos olhos dela, ela encostada assim numa árvore, ela tem uma expressão bem deprimida mesmo. O que ela faz, o que ela diz, o que ela anuncia nessa carta são coisas paradoxais. Ela ama a vida, ama o que fez, ama as suas memórias, ama ter vivido tanto com pessoas maravilhosas, sua família, mas vem um sentimento ruim quanto à mãe. E vem o exemplo da mãe que ela não quer seguir. Então, ela não está bem com a mãe em nada, né? Porque não quer viver a vida da mãe. E nem o quanto que a mãe lutou para sobreviver, ela não quer isso para si. Ela quer, de livre e espontânea vontade, outra coisa. Ela quer parar. Na carta, e eu não coloco aí, ela diz que está cheia de dívidas, que a procuram muito, que cobram muito dela, que essas dívidas a atormentam, ela não quer viver endividadas, então ela coloca aí a dívida. Ela até coloca na carta que muita gente não procedeu bem com ela, né? Muita gente não a tratou bem, né? Muita gente a humilhou, muita gente desfez dela, né? Etc. Ela diz que foi ludibriada por pessoas de má fé várias vezes, mas sempre renasceu como a fênix. Muito gasto, gente. Gastou muito. Né? Viveu intensamente, deprimiu-se e agora quer morrer. Bem, vocês veem aí, então, alguns sinais interessantes. Você vê aí um sinal de transtorno mental, possivelmente bipolaridade muito severa, né? A bipolaridade maior, né? Aquela bipolaridade mais complicada, né? Vocês veem aí que existe uma psicose religiosa, né? Então, ela não vai para qualquer lugar, ela vai para a presença de Deus, de forma concreta, né? Não é uma questão de fé, é uma questão de concretitude. Ela se mata e já está na presença de Deus. Tipo, a única coisa que me separa de Deus e da paz que Deus me dá é eu exterminar a minha vida. Eu digo que é uma coisa um tanto quanto psicótica, porque a fé deixa o campo do simbólico, a fé deixa o campo do transcendente, né? A fé deixa o campo, né, da luta, né, da resistência, né? E essa coisa toda. O apóstolo Paulo, falando em religião, já bem velhinho, né, ele dizia assim que para ele era muito melhor, muito mais desejável estar com Cristo. Mas por causa do amor que ele tinha para com suas igrejas, para com seus amigos, para com sua missão de apóstolo, etc., ele ia ficando. Mas a vontade dele era morrer, era estar na presença de Cristo. Não fala morrer, era estar na presença de Cristo. Todo mundo sabe que a história, né, apresenta o apóstolo Paulo como alguém que foi, na sua velhice, né, aparentemente decapitado, né, alguma coisa assim. Então, ele não suicidou-se, ele foi até o fim. Né? Até, num certo momento, o apóstolo diz assim, percorri a minha carreira, andei o meu caminho, cumpri a missão e guardei a fé. Ele guardou a fé. Essa senhora aqui parece que não faz isso, por isso que eu estou dizendo que, comparando com
um livro religioso como a Bíblia e com exemplos religiosos extraídos dessa Bíblia, a coisa não bate, a coisa não fecha, a coisa não se encaixa bem, né? Então, vejam esses detalhes aí. Complicado, né? Essas 3 cartas. E aí eu fico naquela de convidar vocês a pensarem, né? O que se pode pensar, né? E coloco aí alguns itens, né? Nas cartas encontramos a presença de ciúme, frustração amorosa, ironia, raiva, vingança. Tudo isso está e mais. Se vocês quiserem procurar mais sentimentos, mais emoções, mais, né, reações, vocês vão encontrar muitas mesmo. Mas eu destaquei essa aí porque são as mais evidentes, né? Ciúme, frustração amorosa, uma atitude irônica para com a vida e para com a morte, né? Vingança, essas coisas todas estão aí. Então, a minha pergunta é: será que esses sentimentos, será que essas emoções, será que essas coisas é que verdadeiramente causaram, foram a motivação da morte dessas pessoas? Por autoextermínio? Por suicídio? Será? Será que foi a frustração amorosa mesmo? Será que foi encarar a vida de maneira irônica? E irônica burra, né? Porque o verdadeiro irônico é muito inteligente. Mas essa ironia é uma ironia que destrói a vida, e não a ignorância. Sócrates e Platão, eles têm uma fase nos escritos deles que o Kierkegaard, o Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, considerou como uma fase irônica. É quando Sócrates, por exemplo, nos diálogos dele, vai conversando com as pessoas usando de argumentos que destruam crenças inúteis, crenças que ele considerava como fatores de ignorância na vida. Então, ele tinha um certo apego em desconstituir as crenças das pessoas, desfazer essas crenças para que elas pudessem ser livres para pensar de maneira diferente, de maneira mais livre, de maneira mais autêntica, não serem tão escravos das crenças e das superstições, né? Então, ele usava o método da ironia. Ele ia, ironicamente, com muita inteligência e com muito tato, desconstituindo as crenças, a ignorância, as superstições, para que, de alguma forma, né, surgisse uma vida de estilo mais interessante, de estilo mais proveitoso para a pessoa, né? Veja só. Então, tá. Então, a gente tem aí uma ironia ao contrário. As pessoas têm uma ironia para destruir a vida, e não a ignorância, né? Atitudes. A gente percebe desistência, comunicação da intenção do autoextermínio, né? A despedida, expectativa de paz e felicidade, coragem, especialmente essa última carta em que a senhora de 40 anos diz: não pensem que eu sou covarde, morrer é para quem tem coragem, né? Meio complicado, né? Tem uma escritora especialista no mundo em Nietzsche, e ela tem um livro muito interessante em que ela fala do instante morrer, da morte. Ela diz que a morte é um momento muito especial da vida, né? Um momento muito especial da vida. Mas a Scarlett Martin, não fala disso como essas pessoas falam, né? Como essa senhora de 40 anos fala. Ela fala da morte como experiência de vida, e não da morte como experiência de desistência, que é o caso da senhora da carta, né? Então, desistência, comunicação da intenção do autoextermínio, despedida, expectativa de paz e felicidade, coragem, etc.
A gente percebe isso nas cartas. E, mais uma vez, a gente indaga, será que essas atitudes realmente foram importantes para que o autoextermínio, para que o suicídio fosse executado, fosse levado a cabo até o fim, fosse perfeitamente, né, com sucesso praticado? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que essas atitudes de desistência, de comunicar a intenção, nomear a intenção, que é uma coisa da consciência, né? A intenção do suicídio, a despedida, que também é um gesto, né? Um gesto de tristeza, expectativa de paz e felicidade, uma coisa de uma fantasia, né? De uma fé ignorante, né? Coragem, etc. Não acho que estas atitudes possam explicar as razões, né, de uma pessoa suicidar-se. No terceiro ponto, eu coloco o que se pode deduzir. Em primeiro lugar, é incontestável o fato de que há uma mistura enorme de sentimentos na vida de um suicida. Uma mistura enorme de sentimentos. Alegria, tristeza, apaziguamento, raiva, ódio, querer bem, querer mal, amar, desamar, querer ficar, querer ir, ter saudade, ser indiferente, uma mistura enorme. Parece um caldo cultural, pessoal, existencial, de coisas que se misturam num paradoxo que a consciência não consegue organizar, não consegue dar uma sequência de sentido. A consciência e a linguagem não conseguem, de alguma forma, né, dar um fio condutor para que essa pessoa siga com a sua existência. Tudo parece confuso demais, perdido demais, desgastado demais, ruim demais, tudo muito intenso, né? E uma outra característica que se pode deduzir é que as pessoas parecem estar fora de si. Se elas estão fora de si, uma coisa é interessante a gente perceber, que esse estar fora de si é vivido com muita intensidade. Porque se vocês considerarem bem, os problemas que essas pessoas narram como razão da sua desistência de viver, todos nós temos. Uns mais, outros menos, uns com certa dificuldade, outros sem ligarem para isso, né? Um rapaz me procurou dizendo que tinha no seu trabalho, ele era comerciante, uma dificuldade muito grande nesse tempo agora, que ele tinha que lutar muito e ele tinha que vencer as barreiras financeiras, desses tempos de epidemia, do desgoverno geral no Brasil todo, né? E que ele não sabia como fazer isso, não tinha a menor ideia e tinha vontade de desistir. E eu disse, olha, rapaz, você escolheu o comércio porque você gosta de risco, porque a atividade comercial é uma atividade de risco. Se você está desistindo é porque você nunca foi comerciante, porque os comerciantes que eu conheço, são muitos, né? Eles não desistem assim, não, eles mudam de ramo, eles fazem outra coisa, eles tentam até vender sanduíche na praça, cachorro quente, fazem de tudo, gostam dessa coisa de vender. Eles vendem, gostam de vender. Pouco, muito, eles gostam disso. Agora, sempre tem dívidas, sempre tem dificuldades, sempre tem prejuízos, etc, etc, etc. Esses são comerciantes. Se você está arrependido, querendo deixar tudo, até a vida, porque tinha uma ideação suicida, então você não é comerciante, escolheu a coisa errada. Bem, mas eu retomo aqui esse papo de que isso que as pessoas vivem, essa mistura enorme de sentimentos, a gente pode colocar a palavra intensidade. Esses sentimentos são muito intensos, anormalmente intensos, né? São alguns abruptos, surgem de repente, outros vêm de longe, mas é uma mistura muito intensa. Outra coisa é que as pessoas parecem estar fora de si, já disse, né?
e que um gesto extremo pode dar sentido ao momento. Complicado, né? Eu estava lendo um livro do Ernest Becker, que é um autor muito interessante, muito querido, e um dos livros dele em que ele ganha o Pulitzer, faz muito tempo, século XX ainda, meados do século XX, ele ganha o Pulitzer por isso, ele discute muito a questão do sentido da vida, né? Se é possível dar à vida um sentido. E coloca também a questão, e isso Cecília Meirelles também faz, a nossa poetisa, né? Que se pode dar, no máximo, sentido a alguns momentos na vida, ou muitos momentos, conforme a pessoa, né? Mas o que não se pode fazer é dar sentido à vida como um todo. Isso é mais difícil, né? Então, esses suicidas aparentemente querem dar sentido a um momento e não conseguem. Um momento ruim, de frustração, de desistência, de negativismo, de perda, de fracasso. Eles, vivendo esse momento, não conseguem dar sentido. E porque não dão sentido, a falta de sentido parece fazer muito mal a eles. O que é uma coisa complicada, né? E a gente pode pensar nisso de maneira especial, porque muito da vida mesmo, não faz o menor sentido e não há condições de encontrar sentido em muita coisa que vivemos. Eu conheci um rapaz que gostava muito de uma moça, não conseguiu, né, ficar com ela. Foram 3 anos de muito sofrimento para superar a separação. E eu perguntava a ele, que sentido você dá a esse amor que você viveu de maneira tão intensa, de maneira tão preciosa para você, não para ela, né? Que sentido você deu a isso? E ele disse, olha, Miguel, eu não dei sentido e não dou sentido algum, porque não faz sentido. A minha paixão por ela nunca fez sentido algum. No entanto, continuou forte, continuou intensa, continuou sofrida, continuou me magoando muito, e apesar de eu querer dar um sentido até para me livrar, não é, do fracasso amoroso, eu não encontrava sentido e nunca encontrei sentido. Está certo, não é? Muita coisa na vida, inclusive coisas a mais, experiências de amor, experiências de tristeza, experiências de perda, a gente não dá sentido. Né? Minha mãe morreu um tempo desse. Nunca encontrei sentido para isso e não vou encontrar. Né? Pessoas queridas, muito queridas, que conheci, eu tenho no meu coração e que partiram, cada uma delas, né, deixando muita tristeza. Nunca encontrei sentido nisso. Eu sei que a gente se sente meio ridículo diante do que não faz sentido, mas essa é a condição humana, estar ridiculamente postado diante da morte. O que você pode fazer? A morte existe, a morte está aí, você vai vivê-la e não. Vai vivê-la porque ela acontece, não vai vivê-la porque a consciência não estará dentro do processo da morte, né? Da morte em si, da morte como ato. A consciência não está mais lá. Mas então, veja só, uma pessoa não encontra sentido por um certo momento e resolve tirar a vida, resolve suicidar-se, que coisa complicada é essa? Né? Isso eu coloquei aí como motivos para a gente questionar, pensar de novo sobre a questão do suicídio. Né? Tá, o que fazer? Né? Uma coisa dessas que é trágica, uma coisa que é incompreensível, não se compreende o suicídio, já disse, é muito complexo para a compreensão humana, né? Uma coisa dessa que choca muito, né? Muitos das famílias que conheci, que os filhos ou cônjuges deixaram cartas suicidas, ou os pais deixaram cartas suicidas, eles não quereram ler. Não, é muito bobo tudo isso, não quiseram ler. É muito bobo tudo isso. Tudo isso é aquele bilhete de suicida, eles falam bilhete, aquele bilhete de suicida. Quer dizer,
aquele bilhete era o signo, né, para sempre, do gesto extremo, do autoextermínio, do suicídio. E esses gestos extremos, eles não queriam compartilhar de jeito nenhum, não queriam como que ter contato com aquilo, com o que ficou, com o signo posto, né, daquilo que não se pode simbolizar, porque não há como, né? É tão trágico, tão difícil, que ninguém simboliza isso. Isso se vive de uma maneira bruta, né, de uma maneira nua e crua, de uma maneira existencialmente desnuda. Muita gente diz assim, né? Então, não querem contato, né? Mas é preciso que a gente tenha algum contato para poder refletir. Peraí, ficou essa comunicação aqui final. Parece boba, parece tola, mas ficou. E aí? Dá para tirar alguma coisa disso? É o que nós estamos fazendo aqui com vocês, compartilhando isso, né? Mas eu chamo a atenção para aquilo que pode ser feito. Primeiro, dê atenção à depressão. Depressão, a doença depressiva, eu chamo, né? Ou até a condição depressiva, dizendo melhor, merece atenção. Porque a depressão certamente é uma das causas mais importantes de suicídio no mundo. Então, ninguém sabe direito o que é isso, pode ser explicado pela via médica, né? Mas eu não sei se é uma explicação. Pode ser explicado pela via psicológica, mas eu não sei se essa explicação é suficiente, acho que não. Né? Pode ser explicado pela via filosófica, muita gente tenta, né? Durkheim tentou, fez um trabalho bonito sobre suicídio, é um dos filósofos que mais estudou a questão do suicídio, até Marx estudou isso, né? A questão do suicídio, mas eu não sei se por mais filosofia, por mais sociologia, por mais psicologia, por mais medicina que se coloque, até matemática, por mais matemática, estatística se coloque, essa é uma coisa que nós não sabemos explicar bem, a depressão, né? Então, o que nós podemos fazer é dar atenção à pessoa com depressão, seja atenção medicamentosa, seja atenção psicoterápica, seja a questão do apoio mesmo social, do apoio familiar, de alguma forma, né? Aquele que sofre os males da depressão devem receber atenção e devem ser acolhidos. Lembrem que acolhimento é uma palavra preciosa na atenção primária. Basicamente, o cerne, o núcleo da atenção primária é acolhimento. Não se esqueçam disso. A segunda coisa que você pode fazer, eu escrevo aí: cuidado redobrado com o bipolar. Principalmente o bipolar naquela fase depressiva. Porque depois de viver uma depressão muito incapacitante, pelo tempo, pelos remédios que tome, pelo apoio que recebe, ele começa a se fortalecer. Nesse início de fortalecimento, quando o bipolar começa a sair da depressão, a primeira coisa que ele pensa é: não vou viver essa gangorra maluca de novo, quero o extermínio. Li certa vez uma avaliação em que o autor dizia que cerca de 33%, né, de chance de suicídio, de maior chance de suicídio, acontece entre os bipolares. Não sei, ele disse isso, nunca confirmei, nunca pesquisei, nunca fiz maiores estudos, mas parece que o número de bipolares que se suicidam é alto. Isso eu tenho certeza que é, porque a gente vê muito isso acontecer, né? Então, o bipolar, na fase depressiva, naquele ponto em que ele começa a se fortalecer para levantar-se, ele tem um momento de reflexão onde ele pensa: vai começar tudo de novo, essa gangorra trágica de estar lá em cima na euforia e lá embaixo na depressão. Não quero mais isso. E começa a se despedir da vida aí. Então, com os deprimidos, na fase depressiva, nesse início de recuperação, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Terceiro, ficar atento aos casos de esquizofrenia, né? A esquizofrenia, pode gerar gestos inesperados de autoextermínio por delírio e alucinação. Então, de repente, a pessoa, né, produz esses sinais
positivos dessa psicose chamada esquizofrenia, inclusive, principalmente a paranoide, e a pessoa, então, na sua produção delirante, na sua produção de alucinação, que a gente chama de produção positiva, né? Nessa fase, abruptamente, o esquizofrênico resolve que vai deixar a vida, vai deixar essa vida, que vai suicidar-se. E faz isso mesmo. Então, com as esquizofrenias em fase aguda, na fase aguda desse transtorno, naquela fase em que as alucinações e os delírios não param, então a gente tem também ficar muito atento, né, para não deixar essas pessoas sozinhas e não deixá-las sem a medicação correta, a dosagem correta e a assistência correta para que ela não tenha, nesses delírios e alucinações, essa coisa abrupta, esse gesto impulsivo do autoextermínio, né? Outra coisa, não duvidar de quem fala em ideação suicida e agir. Então, a gente tem que agir sobre aqueles que aqui, ali, hoje, depois de amanhã, semana que vem, ou mês que vem, ou 3 vezes por ano, falam em ideação suicida. A ideação suicida é alguma coisa inconsciente. A pessoa fala, mas ela não sabe bem do que está falando. É alguma coisa subjetiva agindo dentro dela e fazendo com que ela abandone cada vez mais o eu que existe, o eu que trabalha, o eu que produz, o eu que gosta da existência, que luta por ela. Então, esse eu vai sendo abandonado e a ideação suicida é justamente o ataque a esse eu, um ataque interno, um ataque subjetivo muito forte, de tal maneira que essa ideação suicida vai se for como se forma um furacão, um pequeno vento, depois aumenta, e vem mais água, e mais vento, e mais água, é um furacão forte, é um tufão, e se desloca destruindo tudo. Mas começa pequeno, né? Começa pequeno. Ideação suicida é isso, é essa coisa que se move, e quanto mais se move, quanto mais se agita, mais o valor do eu, o valor da existência diminui e desaparece, né? Então, a gente tem que saber ouvir e aceitar e levar a sério a ideação suicida de quem fala em suicídio, né? Então, não duvide disso. Ao invés disso, haja. Fique de olho na ideação suicida. Quando é que ela surge? Por que surge? Com que força surge? Desde quando surge? A frequência com a qual ela aparece, o modo pelo qual essa ideação suicida funciona, trabalha, age. Então, a gente tem que ter uma certa percepção dessa ideação para saber o quão rápido ela está agindo e o quão rápido ela está destruindo o eu na sua força de existir, né? Último, acompanhar pessoas em grandes crises financeiras, sentimentais, existenciais e de solidão, né? Essas situações que necessariamente não são a causa do suicídio, mas podem ser gatilho. Gatilho não é causa, gatilho é gatilho, né? Então, crises financeiras, crises sentimentais, crises existenciais, que eu estou fazendo nesse mundo de Deus, nessa experiência horrorosa, diz o bipolar, né? Solidão, o idoso masculino, né, que já perdeu tudo, perdeu família, já perdeu cônjuge, possivelmente, né, aposentado, ganhando pouco, ameaçado, olha só, tanta coisa. Então, essa solidão do idoso pode ser gatilho para o autoextermínio. Por isso que ele é mais vulnerável, porque a solidão está mais próxima dele do que outra pessoa, né? Então, tá. Vamos repetir? O que fazer? Atenção ao paciente deprimido. Segundo,
cuidado redobrado com o bipolar em depressão e naquela fase em que ele está saindo e se fortalecendo da depressão. Terceiro, ficar atento aos casos de esquizofrenia. Ela pode gerar gestos inesperados de autoextermínio por delírio e por alucinação. Né? Quarto, não duvidar de quem fala em ideação suicida. Agir sobre essa ideação é o melhor, escutando, acolhendo, acompanhando, compreendendo, até que a ideação suicida desista porque está sendo observada, cercada, evitada. Né? E último, acompanhar pessoas em grandes crises financeiras, sentimentais, existenciais e de solidão, porque todas elas são gatilhos para o extermínio, para o autoextermínio, para o suicídio. É isso aí, né? Um tema triste, mas é um tema do mês, Setembro Amarelo. Então, se a gente se coloca de maneira mais humilde diante desse problema, não querendo entender tudo, mas também entendendo alguma coisa e principalmente agindo sobre situações referidas por eles mesmos, aqueles que suicidaram-se, né? A gente percebe uma certa semelhança, uma certa proximidade de situações gatilho, então a gente já fica de olho, né, para fazer alguma coisa. Então, alguém quer participar de alguma maneira? Quer colocar seu pensamento, sua reflexão, quer colocar sua maneira de ver a coisa, até a sua experiência? Uma última coisa, cuidado também com quem já tiver tentado o suicídio. Né? Os homens tentam mais e são mais eficazes nas suas tentativas. As mulheres tentam muito também, mas elas não são tão eficazes quanto os homens na tentativa. Acho que por causa da força, né? O homem tem mais força, é mais determinado em termos de força no sentido do suicídio. A mulher não tem tanta força assim. Então ela vai mais para o envenenamento, vai mais para tomar muito comprimido, né? E por aí. Tá certo. Então, um abraço a todo mundo, né? Tenham um bom fim de semana, reflitam sobre esse assunto e ajudem quem precisar de ajuda, porque é para isso que o profissional de saúde existe e gosta do que faz. Vamos salvar a gente. Vamos salvar muita gente, queridos. Vamos trabalhar, salvar muita gente. É preciso. Grande abraço e até outra vez.